Fala galera, tudo bem? Mais um episódio do Giro de Ideias. Hoje a gente vai trazer um tema bem legal. A gente vai falar sobre SST, saúde e segurança do trabalho e também direito trabalhista. E a gente trouxe dois convidados aqui especialistas no tema, tá? O nosso Thiago. Você já conhece, né? Thiago, tudo bem com você? Tudo ótimo, e você? Tô bem, obrigado. Marcelo, nosso co-host também. Tudo bem, Marcelo? Tudo, Dodô, e você? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo na paz. Então, vamos começar a falar desse tema interessante, né? Que eu acho que faz parte da vida de muitos brasileiros, né? Do cotidiano também, de muitas pessoas. Bom, pessoal, eu já vou começar iniciando uma pergunta pro Thiago, que ele já trabalha nessa área de segurança do trabalho. E, Thiago, o que te levou a entrar nessa área, né, de segurança do trabalho? O que te fez ingressar nesse mercado? Conta um pouco pra gente. O motivo é igual a maior parte das pessoas que trabalham com isso. Eu não sabia o que era segurança do trabalho. Caí nessa área a convite de um primo meu, o Lucas. Na época eu estava desempregado, lá com os meus 21, 22 anos. E o meu primo falou, bom, você está desempregado, vamos fazer um curso técnico junto comigo. Eu já iniciei, é interessante. Apesar de ser um curso técnico, é uma das formações técnicas no Brasil que mais bem remunerada. E eu falei, bom, é uma oportunidade, né? Vou ver como é que é isso daí. E aí, fiz no Centro Paula Souza, fiz aquela provinha da ETEC, passei e comecei o curso de segurança do trabalho. No primeiro semestre já me apaixonei pela área. Apesar de ter uma bíblia sobre norma regulamentadora, né? São questões que você tem que lidar diretamente com as pessoas e cuidar da saúde ocupacional das pessoas. Então, ali eu já gostei do tema e até hoje trabalho com isso. E a parte mais legal dentro do mundo, porque a segurança do trabalho é um mundo, né? Hoje, a gente tem mais de 30 normas regulamentadoras. E cada norma regulamentadora tem uma série de questões e regras que você tem que aplicar nas empresas de acordo com a necessidade de cada área, né? Então, eu trabalho na área de indústria. Então, boa parte das normas regulamentadoras hoje são aplicáveis na área da indústria. Eu sou da área da indústria farmacêutica. E é uma área que eu gosto muito de exercer. Legal. Thiago, hoje vale a pena trabalhar na área de segurança do trabalho? Vale a pena, principalmente com o advento do evento do e-social, né? Porque agora você comunica automaticamente os eventos tanto de RH quanto de saúde e segurança via sistemas para a Previdência, INSS, para os órgãos competentes do Ministério do Trabalho. Então, como ficou muito dinâmico, digamos assim, essa comunicação entre governo e empresa, são questões muito técnicas que tem por trás disso e não tem tantas pessoas hoje no mercado que entendem de social ao ponto de fazer essa comunicação direta com o governo, né? Então você tem que usar plataformas, softwares para fazer esses eventos S2210, S2220, S2240, que seria no caso um exemplo CAT, saúde e segurança com relação aos ASO e ocupacional com os riscos nocivos, respectivamente, né? Então, são muitos temas específicos que requer um conhecimento técnico e hoje no mercado brasileiro você não tem tantas pessoas disponíveis para isso. Legal. E qual os principais desafios que você encontra assim, no seu dia a dia trabalhando nesse cenário, né, de segurança do trabalho? O que você pode trazer para a gente aí como desafio que você enfrenta? O desafio maior é o aprendizado no dia a dia, porque como o e-social é algo novo, veio aí de 2022, 2023 para cá que passou a valer, todo mundo está aprendendo junto, né? Então o governo ele tem lá as leis previdenciárias que não são os mesmos parâmetros das leis trabalhistas, então você tem que ler as duas leis. Você tem as normas regulamentadoras que atendem muito a parte de leis trabalhistas, mas você também tem a lei, por exemplo, 3099, com os riscos nocivos lá, que nem todos os riscos nocivos estão dentro da NR15, por exemplo, que é trabalhista. Então, assim, sendo um pouco mais objetivo, não entrar muito na questão específica da lei, na palavra da lei, são questões muito técnicas que a gente está aprendendo no dia a dia. Esse talvez seja o maior desafio, eu acho que não só para mim, mas para o pessoal da área de segurança do trabalho que vem exercendo essa atividade com o e-social, né?
Legal, obrigado pela sua contribuição aí. A gente já pôde ter uma noção boa de como funciona, né, a função aí de um colaborador na parte de segurança do trabalho. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, não sei se o pessoal sabe, mas você me contou ali nos bastidores que você fundou a Efetive. E aí eu gostaria que você trouxesse um pouco, né, desse alguns insights também pra gente em relação ao que vocês fazem, como que funciona essa parte de SST com e-social. E aí se puder trazer um pouquinho pra gente também. Legal. Eu vou até aproveitar o gancho do Thiago aqui, quando ele falou da qualificação das pessoas para exercer essa profissão, né? E aí eu não vou entrar nem no mérito da qualificação, né? As grandes empresas, as grandes indústrias, elas têm pessoas ali, ela consegue formar um departamento de especialistas em segurança do trabalho, em e-social, para poder fazer a transmissão dos seus eventos e ficar em regularidade, ficar sem risco de multa e penalizações, né? E a Efetive, ela surge justamente para atender um outro público, que são as pequenas e médias empresas, né? Aquele empreendedor lá que tem um mercadinho, uma padaria ou um dono de estúdio de podcast. Então, ele serve, ela entrou no mercado para isso, né? Então, vou falar um pouquinho da Efetive. A gente começou como gestão de RH, então a gente fazia toda a terceirização de folha de pagamento, recrutamento e seleção, gestão de benefícios, uma gestão completa do departamento pessoal das micro e pequenas empresas, né? E no ano de 2023, a gente percebeu um gap muito importante no mercado, que era a falta de orientação até mesmo dessas pequenas e médias empresas para poder fazer o e-social, né? A partir de 1 de janeiro de 2023 passou a ser obrigado a enviar os eventos, né, de segurança do trabalho. A gente falou assim, cara, peraí, por que os nossos clientes, que já são clientes de RH, estão com dificuldades nisso? Vamos entender um pouco mais desse mercado, né? E foi quando a gente se aprimorou um pouco nesse assunto, percebeu que realmente o empresário lá, ele está muito preocupado em fazer a empresa crescer, em organizar as suas finanças, né? Empreender no Brasil é uma loucura, você tem impostos, você tem funcionários, você tem obrigações, e sobrava pouco tempo para eles se preocuparem na gestão de saúde e segurança do trabalho das suas empresas, né? Então a gente implementou esse módulo dentro da Efetive, da gestão de SST e social. Então hoje a gente faz toda a parte completa do SST, desde a elaboração do PGR, elaboração dos laudos ocupacionais, PCMSO, LTCAT. Nós possuímos um médico que faz a emissão desses relatórios. E um grande diferencial que nós temos é que a gente possui clínicas conveniadas no Brasil inteiro que faz os exames para os funcionários que são de outros estados. Então, se você tem uma empresa que precisa contratar uma mão de obra em Manaus, por exemplo, vai ter uma clínica parceira nossa, o funcionário consegue fazer o ASO lá, a gente vai fazer a transmissão do evento aqui bonitinho, vai guardar o cadastro dele e vai facilitar para a empresa essa gestão de segurança do trabalho. Então, a gente nasce muito disso, a gente nasce do desejo de ajudar os pequenos e médios empreendedores do Brasil a facilitar a sua gestão de SST e as penalizações, que é um ponto muito importante, né? Alguns dos nossos clientes já estão recebendo notificações por falta de envio do e-social, dos eventos, e nós fazemos esse trabalho corretivo, de corrigir o que está para trás e de manutenção a partir do momento que a gente consiga enviar todos os eventos sem nenhum problema. Bacana. Pegando o gancho do que você falou, Marcelo, aí vai uma pergunta para os dois, tá? Como vocês enxergam a questão aí do SST para as empresas, né? E como pode ser uma parte para colaborar, né, para as empresas hoje? E vocês acham que os empresários hoje, eles olham isso de uma forma boa, de investir na empresa ali? Vocês acham que é uma coisa que hoje está sendo olhado de perto, ou vocês acham que não acaba sendo deixado de lado um pouco essa parte? Vocês podem trazer um pouco disso? Ainda tem muito essa cultura de que, para começar, o técnico de segurança tem a fama de ser o chato da empresa, né? O cara vai vir aqui, vai me obrigar a usar EPI, vai falar, não, coloca um EPC ali, coloca uma sinalização, não sei o quê, vai dar treinamento, ficar ouvindo o cara falar 1 hora sobre saúde e segurança. Mas assim, são leis independentes, né? Se o empresariado goste ou não, isso está na lei, é constitucional, tem todo um rol de leis trabalhistas que
por causa das leis trabalhistas, deram origem às normas regulamentadoras, né? E que as empresas têm que cumprir. Então, assim, as empresas gostando ou não, elas têm que cumprir o que a parte de saúde e segurança do trabalho exige dentro de cada empresa, seja ela qual for hoje no Brasil, né? Do ponto de vista se isso é bom ou não, ao meu ver, isso é maravilhoso, porque isso favorece principalmente a classe trabalhadora. Uma coisa é você trabalhar com todas as regras do evento de social, o mapeamento de risco, medido por meio do PGR, você ter os LTCATs ali para informar o INSS, a parte previdenciária, você ter os laudos de insalubridade comprovando se uma atividade é ou não insalubre, você tem um laudo de periculosidade comprovando se aquela atividade é ou não periculosa. Ou seja, o maior grupo que se beneficia com isso são os trabalhadores. Claro que tem um ônus por parte das empresas, né? Mas a gente sabe que se não fossem as leis trabalhistas, não existiriam leis de saúde e segurança do trabalho. E isso é um fato histórico, né? Que inclusive a gente pode até desenvolver depois mais sobre isso, mas foi por causa de muita luta sindical, muita luta operária no início do século passado, e isso vem desde lá da Revolução Industrial, os operários na Inglaterra, que trabalhavam em minas de carvão, tecelagem, por aí afora. Um ambiente que você não tinha leis trabalhistas, as condições de trabalho eram as mais insanas que você possa imaginar, né? Então, assim, você trabalhava de 15 a 21 horas por dia, num ambiente que você não tinha leis trabalhistas para mediar as relações de poder entre o empresariado, o dono da fábrica, né, e os trabalhadores. Então, assim, as leis trabalhistas hoje, as normas regulamentadoras que são promulgadas mediante a existência da lei trabalhista e a Constituição Federal, é um avanço para o país, né? É o que eu falei, né? O principal beneficiário disso são os trabalhadores, né? E hoje, em pleno século XXI, você sabe me dizer se tem muita empresa que você enxerga que não deve ter, assim, regulamentação ali, trabalhar de forma correta, que não tem, às vezes, um funcionário de segurança do trabalho acompanhando? De melhorar essa pergunta, né? Trabalhando da forma correta, como deveria ser. Você acha que hoje ainda existe muito isso? Essa parte das empresas não estar trabalhando de forma correta? Existe, né? Por mais que a gente tenha todo um ordenamento jurídico trabalhista no país, a gente tem grandes empresas que exercem trabalho análogo à escravidão, né? Um adendo, análogo à escravidão, para mim é uma forma bonita do jurídico falar trabalho escravo. Mas, enfim, existem empresas, grandes empresas hoje em dia, né, que exercem trabalho análogo à escravidão. Trazendo os dados para você, a gente tem uma plataforma chamada Smart Lab. Uma plataforma que ela usa dados da Previdência Social e do IBGE, órgãos do governo federal, para indicar um número de pessoas que exercem trabalho infantil, exercem trabalho análogo à escravidão. E de 1992 até 2021, 2022, quando eu vi esse dado a última vez, aproximadamente 62 mil pessoas foram recuperadas de trabalho análogo à escravidão, né? E o principal setor onde encontram essas pessoas com esse tipo de trabalho escravo é no centro-oeste do Brasil, nordeste e norte. Mas e São Paulo? Uma região metropolitana, um estado tão rico, também se encontra, né? Esses dados estão lá, disponíveis, são dados oficiais, então para você ver que tem grandes indústrias do agro, né, que ainda exercem hoje em dia trabalho escravo, né? Teve um caso de uma empresa, uma vinícola, famosa inclusive, se vocês forem no Google vocês vão identificar que ela está com um processo no Ministério Público por exercer esse tipo de atividade de trabalho análogo à escravidão. Então a empresa lucra milhões por mês e não paga sequer um salário mínimo conforme a Constituição e CLT brasileira. Ou seja, mesmo a gente tem todo um arcabouço jurídico, né, ainda assim existem grandes empresas exercendo esse tipo de atividade, né, explorando a mão de obra da forma mais da barbárie que você possa imaginar. Então, se com lei trabalhista hoje é assim no país, imagine sem as leis trabalhistas, que consequentemente você não teria as leis de saúde e segurança do trabalho, né? Legal. Só para finalizar esse tema de SST, você pode trazer um pouco do que os laudos, né? PGR, PCMSO, LTCAT, para a galera saber um pouquinho, ter conhecimento de como funciona e para que serve.
Sim, a norma regulamentadora, ela te auxilia até nisso, né? Como você monta um mapeamento de riscos de uma empresa. É claro que não é toda empresa que você vai seguir um mapeamento de risco tão profundo. Por exemplo, você tem os KNAIs das empresas, né? Eu acho que o Marcelinho deve conhecer. Então, você tem um grau de risco 1, uma empresa que basicamente não tem exposição a agentes nocivos. O que seria um agente nocivo? Um risco físico, químico e biológico, por exemplo, né? Então, um estúdio, por exemplo, você tem um KNAI, provavelmente 1, que é atividade eminentemente administrativa. Então, o PGR, ele te dá o suporte, o subsídio, para você fazer o mapeamento dos riscos, de acordo com o KNAI, e aí sim você implantar as medidas de controle conforme está no Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR, de acordo com o KNAI e o risco de cada empresa. Então, o PGR, basicamente, ele funciona para isso, né? Para você mapear os riscos de uma empresa e, a partir desses riscos, você montar um plano de gestão de controle e disposição dos funcionários a esses riscos. Esse seria o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, descrito lá na norma regulamentadora 1. A gente tem o LTCAT. Porém, o LTCAT, ele é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Quem pode fazer o LTCAT? Somente um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho. Porque esses dois profissionais são os profissionais que têm a capacidade técnica para avaliar se a sua condição de trabalho, por exemplo, é insalubre ou não. Então, ele vai lá, vai fazer uma avaliação qualitativa, vai fazer uma avaliação quantitativa, vai verificar, por exemplo, se é uma indústria farmacêutica que utiliza muito álcool, qual a sua exposição em micrograma por metro cúbico de espaço de ar que você está exposto àquele álcool. Então, você precisa de uma mão de obra mais técnica para fazer essa avaliação. Diferente do PGR, que ele mapeia os riscos e ele é voltado mais para leis trabalhistas, o LTCAT ele vai funcionar para preencher o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Profissional, que vai te ajudar na aposentadoria. Então, o LTCAT tem todo o estudo de mapeamento de risco da sua empresa, só que ele vai servir para a lei previdenciária, a Lei 3048 de 99. Lá na lei previdenciária, você tem um rol dos riscos ocupacionais nocivos, e aí o LTCAT vai descrever, esse colaborador aqui, o Dodô, ele estava exposto a acetonitrila. E aí a exposição dele era de tantos ppm. Então, por essa exposição ser nociva e insalubre, ele tem direito a uma aposentadoria especial, antecipar a aposentadoria dele. E assim sucessivamente. Então, você tem o PGR, você tem o LTCAT. E qual outro documento que você tinha perguntado? O PCMSO. O PCMSO, ele casa com o PGR. O PCMSO é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Segurança do Trabalho tem sigla pra caramba. Eu não tô lendo nenhuma cola aqui porque eu trabalho com isso há 6 anos. No começo eu odiei. Eu me apaixonei pela segurança do trabalho no primeiro momento. Quando fui colocado para trabalhar com saúde ocupacional, odiei. E depois eu amei. Porque quando você entende a complexidade da coisa, fica apaixonante. Agora você imagina uma pequena empresa que tem ali 5, 6 funcionários implementar um departamento de SST Exatamente. Com profissionais capacitados, com um médico de segurança do trabalho. É muito inviável, é muito difícil. Por isso que a ideia é auxiliá-los, esses empresários, né? Tentar ao máximo fornecer para eles a melhor qualidade, ter um médico à disposição deles, ter clínicas à disposição para fazer os exames e ter esse técnico de segurança do trabalho, que eu acho fundamental, né? Para realizar todo esse informativo. Ô, Tiagão, se eu tirar uma dúvida com você, claro. O técnico de segurança do trabalho, ele pode emitir o programa, o PGR, certo? Pode. Na NR1 fala que o PGR pode ser elaborado por um profissional que o dono da empresa, né, achar competente. Traduzindo em termos didáticos, assim, para vocês entenderem. Então, pode ser o técnico de segurança do trabalho, né? Apesar da lei ser um pouco abrangente de quem é a responsabilidade do PGR, diferente do LTCAT, que ela é incisiva e diz ou um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho, ainda assim tem uma cultura no mundo da segurança do trabalho que pelo menos o técnico de segurança que faça o PGR, né? Até porque o técnico de segurança ele tem um conhecimento técnico e é ele que vai trazer todo o mapeamento de risco para aquele programa, né? Sim. Só trazendo um dado aqui, falando um pouquinho da punição, né? Das multas que o governo vai aplicar, né? Por exemplo, o LTCAT, os eventos que não foram transmitidos desde 2023, que estão em atraso, ele vai gerar uma multa aí de R$ 636 a R$ 63 mil por funcionário, dependendo da quantidade de eventos que não foram enviados e de toda uma análise técnica que eles vão fazer, né? O PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,
que atende a NR7, ele pode gerar a empresa por trabalhador de R$ 1.436 a R$ 4.024. Então você imagina uma empresa aí que tenha 100 funcionários e tiver que pagar uma multa desse quilate, né? Essas multas por pessoa? Por colaborador. Nossa. Então, é um trabalho que a gente faz lá, que a gente possui um robô, que a gente faz um estudo de tudo que a empresa deixou para trás de transmitir para o social. Então, por exemplo, se a empresa daquele funcionário não transmitiu os últimos 3 asos periódicos, o nosso robô consegue entrar dentro do sistema do e-social, fazer esse mapeamento para a gente poder enviar. Então, a gente solicita à empresa que envie os asos atrasados para a gente colocar em ordem e não gerar a multa. Então, é muito importante que isso fique muito claro, porque tem alguns empresários, algumas empresas que a gente presta serviços, que meio que falam, se não chegou a multa até agora, se não chegou a notificação até agora, não vai ter mais. E vai. Então, é bom ficarem atentos. A gente está aqui exatamente para ajudar nesse sentido, porque a hora que começar a pesar mesmo e começar a multar, vai ser grandes valores e grandes multas aí. Marcelo, e quando você traz essa parte de levar, né, essa informação para a empresa, para o empresário, você tem uma conversão boa em relação a eles aceitarem pagar o que já foi, no caso, né? Tem uma conversão legal ou eles acabam esperando a multa e deixando do jeito que está? Tem, porque a gente faz um trabalho de conscientização e a gente faz um estudo prévio de qual o risco que aquela empresa está correndo se ela não se regularizar. Então, quando a gente consegue mostrar para ela o tanto de risco que ela tem, comprovar com dados o tanto de risco que ela tem e o que precisa ser feito para melhorar, eles, quando coloca na ponta do lápis, eles falam assim, cara, isso aqui representa muito pouco do valor que eu posso ter de penalização. Então, é uma estratégia que a gente utiliza para mostrar, evidentemente, aos empresários que eles têm um risco ali, que eles têm um problema que eles precisam resolver de qualquer forma. E aí a gente entra com essa consultoria para entender primeiro o que ele tem ali de problema, o que ele pode ocasionar algum tipo de penalização, resolver esse problema. Então, a estratégia é resolver o que está para trás e para frente regularizar, fazer as transmissões sempre antes do 5º dia útil, dentro do RH. Como a nossa empresa é uma empresa de RH, propriamente dita, num primeiro momento, fica mais fácil transmitir isso para os empresários, porque a gente teve alguns problemas que a gente estava fazendo indicação de clínicas. Então, a gente fazia a admissão do colaborador, por exemplo, importava para o sistema para fazer o RH. E a hora que chegava nessa parte de e tudo mais, a gente falava, a gente tem uma indicação de uma clínica X. Quando essa empresa ia nessa clínica X, não gostava, achava muito defasado. Algumas clínicas também não faziam a importação, o envio dos eventos, né, dentro do e-social. E isso estava acarretando. A gente percebeu que realmente ali tem um grave problema ali. E o nosso intuito é resolver isso e entregar uma consultoria para que eles possam controlar o SST sem nenhum problema daqui para frente. Legal. Bom, a gente tá bem munido de informação, né? Eu tô aprendendo bastante aqui hoje, né? Nesse tema de SST. Apesar de já ter trabalhado em uma clínica de medicina ocupacional, mas a atividade que eu exercia não me deu um certo conhecimento para eu saber de normas, de NR e tudo mais. Ô Dudu, só para finalizar, fica à vontade. Mais um gancho do Thiago. Fica à vontade. Ele disse, e eu concordo muito, assim, que tem algumas regras, algumas exigências que elas têm que ser cumpridas independente de qualquer coisa. As regras, elas estão lá para ser cumpridas. A CLT está lá para ser cumprida, o pagamento de tributos ele está ali para ser cumprido e as exigências do e-social também estão para ser cumpridos. Então, a facilidade de você ter uma consultoria é que você não precisa implementar um departamento de segurança do trabalho para você fazer tudo isso. Você não precisa contratar um médico para elaborar o seu PCMSO, o seu LTCAT, né? Existe uma possibilidade de você terceirizar esse serviço, deixar o empresário cuidar do que realmente importa no negócio dele, porque para o empresário o que importa? Ele precisa vender, ele precisa bater meta, ele precisa sair do vermelho muitas vezes. Então, deixar essa parte de terceirização de RH que a gente já faz, que é o BPO de folha de pagamento, e de SST para uma consultoria já especializada, que entende que não vai deixar ele tomar multas, que vai cuidar desse processo para ele e que ele vai poder focar realmente no negócio dele, que é o que ele entende 100%.
Bom, gente, vocês viram aí que se vocês precisarem, tiver nesse cenário, a Efetif vai ajudar vocês, é só contatar o Marcelo. Muito legal. Obrigado aí pelos ensinamentos. Eu vou fazer um giro agora, né, de ideia, mas a gente vai continuar nesse tema. Agora a gente vai falar de um tema que está sendo bastante discutido, né, tá em alta. A gente vai precisar entender aí quando esse vídeo vai subir. Eu não sei se essa PEC já vai ter sido aprovada, mas a gente vai debater esse assunto, que é a escala 6x1. Polêmica. Muito polêmica. Marcela, já vou pegar o gancho aqui e continuar com você. Quais benefícios você acha que podem trazer o fim, né, dessa escala 6x1? E o que você traz aí de insight desse tema pra gente? Antes de mais nada, eu acho que porque tá muito em pauta a PEC agora do 6x1, né? Que tá muito na mídia, muito evidente. Eu não sou contra e também não sou a favor. Eu só acho que é muito raso a gente discutir esse tema específico sem um aprofundamento maior no que isso pode acarretar de bom e de ruim. Na prática, na teoria é muito fácil você reduzir a carga de trabalho, readequar a quantidade de dias e tudo mais. Mas vamos pensar isso na prática, no dia a dia. Será que só o fim da escala, né? Não estou nem entrando nos pontos trabalhistas. O fim da escala, ele vai possibilitar o empresário a continuar entregando o seu serviço, a entregando o seu produto, sem ter que inflacionar o seu preço de entrega, por exemplo? Outra preocupação que me traz o fim da escala 6x1. A gente, quando vai numa rede de fast food hoje em dia, que muitas dessas empresas trabalham na escala 6x1, a gente percebe cada vez menos funcionários e mais robôs. Né? Se for no McDonald's, por exemplo, você geralmente não consegue mais comprar o seu lanche com uma pessoa. Você precisa ir num touch ali e fazer a escolha que você quer. O Jerônimo hoje é só autoatendimento, assim, 100%. Por que os empresários fazem isso? Porque a carga tributária é muito alta, o custo da CLT ele é muito alto para o empresário e ele acaba preferindo trocar um funcionário por colocar um touch. Aqui eu não estou entrando nem no mérito se isso é bom ou se é ruim. É claro que gerando desemprego, você vai ter um problema na sua economia. Mas o empresário que está lá no fim, tem que ser bom para ele o negócio também. Porque se não é bom para ele não fica mais no Brasil. Entende? Então eu acho que, para falar do 6x1, eu acho que a gente poderia ter um debate mais a fundo da CLT. Né? A CLT ela vem aí da Revolução Industrial. Então, se você for analisar a CLT, ela é muito engessada hoje em dia. Ela protege os trabalhadores e ela nasceu para proteger os trabalhadores, mas para proteger o empregado também. Para os dois terem um acordo sem que a parte mais fraca, teoricamente, que sejam os trabalhadores, perca nesse jogo de negociação, né? Mas eu acho que com as mudanças no trabalho hoje em dia, os novos postos que estão surgindo, a tecnologia, passa que a CLT ela fica muito engessada, né? Em algumas situações, a pejotização hoje ela está muito clara, ela está muito alta. Por quê? Porque realmente muitas vezes não é bom para o empregador e não é bom para o empregado. O empregado hoje, muitas vezes, ele prefere ganhar um pouco mais, teoricamente, na pejotização do que na CLT. Então, eu acho que esse engessamento da CLT, ele pode ocasionar um problema de desemprego futuramente, de aumento inflacionário dos preços dos produtos e serviços, porque alguém vai ter que pagar essa conta. No mundo lindo, vamos reduzir a carga de trabalho, o funcionário ele tem tempo para descanso, o empregador também, quanto menos problema ele tiver, melhor para ele. Então, se puder não trabalhar feriado, não trabalhar fim de semana, não pagar hora extra, para ele ótimo. Ele trabalha na escala 5x2, trabalha 5 dias na semana, cumpre a carga horária e tá bom para todo mundo. Mas na prática não é assim que funciona. Então, o meu medo é a gente focar muito no 6x1, sem entrar no detalhamento e no que a gente pode, talvez, modificar dentro da CLT. Eu não sou a favor do fim da CLT, acho que a CLT ela tem que existir, mas eu acho que a gente pode estabelecer novas regras, mudar um pouquinho uma coisa que é de quase 80 anos. Então, se assim, o Brasil é o mesmo de 80 anos para cá, os trabalhos não são o mesmo, mudou tecnologia e tudo mais. Então, acho que seguir essas regras de lá atrás hoje pode ser talvez o grande problema. Então, acho que rediscutir esse negócio e ver o que fica melhor. Só uma provocação. Você acha que o colaborador hoje vai se beneficiar se acabar a escala 6x1? O colaborador ele vai se beneficiar quando ele é colaborador. Quando ele for consumidor, que ele atingiu o nível de consumidor, ele talvez vai reclamar.
Porque não tem segredo, vai ter aumento de preço. Né? Se o cara tiver que contratar um outro funcionário, um empresário que ele trabalha na escala 6x1 e que ele tem um funcionário para aquela função. Como não vai ter mais 6x1, quem vai trabalhar naquele dia que ele já teria o empregado? Ele vai ter que contratar outro. Ele contratando outro, vai inflacionar o preço, o produto dele vai para um preço maior, o serviço dele vai encarecer e vai acabar voltando para o consumidor. O consumidor, ele na figura de empregado, talvez para ele seja bom. Na figura de consumidor, ele vai ter um poder de compra menor, porque isso vai acarretar alguma mudança. Então, assim, acho que é positivo, acho que não é legal a pessoa não ter, por exemplo, folga, entrando um pouquinho de saúde mental também. A pessoa precisa trabalhar o tempo possível, mas a gente precisa rediscutir isso de uma outra forma. Não é passando uma PEC, no outro dia exigindo que as mudanças aconteçam e quem que vai pagar a conta disso tudo, né? Então, é mais ou menos isso que eu penso. Thiago, eu tô muito curioso pra saber a opinião do Thiago. Thiago, uma pergunta bem objetiva. Você acha que a escala 6x1 deveria acabar? Óbvio. Assim, diferente do Marcelinho, entendo o ponto de vista dele. Tem alguns pontos que são pertinentes, mas eu tenho uma visão completamente contrária do Marcelinho, né? Não concordo que o fim da escala 6x1 seria algo mais problemático do que beneficiado como um todo. Primeiro porque 6x1, só se a gente parar para pensar nisso, trabalhar 6 dias, 8 horas por dia e folgar um único dia, eu acho insano, sabe? Você tem 7 dias na semana, você trabalha 100, você vende sua força de trabalho 6 dias para uma pessoa que está lucrando em cima de você, e você tem apenas um dia para cuidar das suas coisas, para cuidar de casa, casamento, família, tudo. Gente, é algo insano. E aí, vou mais a fundo, né? A CLT, ela não chega a detalhar que você tem que ter uma jornada semanal 6x1, 5x2, que é o padrão hoje em dia, né? Ela fala apenas que você tem que trabalhar 44 horas semanais, tem que ter o DSR, o descanso semanal remunerado, e é isso. E o padrão que a gente tem hoje, né? O cultural que a gente tem hoje é a escala 5x2. Entrando mais na questão da PEC, o que seria a PEC, né? Uma proposta de emenda constitucional. 9 propostas iguais a essas, de reduzir essa escala de trabalho, ou colocar uma escala, por exemplo, 4x3, foram negadas pela CCJ, né, que é a Comissão Constitucional de Justiça e Cidadania, desde do início dos anos 2000. Uma das primeiras propostas PECs nesse sentido foi de um deputado, do Paim, do PT, e ali já foi engavetado na sequência. Então essa, se eu não me engano, é a 10ª proposta já que tenta-se discutir essa questão de reduzir a jornada de trabalho das pessoas. Outro ponto, tem vários países no mundo que já estão testando isso, né? Canadá, verdade, Holanda, Alemanha. Então, assim, as empresas lá ficaram mais pobres? Gerou hiperinflação ou algo do tipo? Não. É para isso que existem os órgãos reguladores, é para isso que existe o Banco Central, é para isso que existe o Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia, para ter essa discussão e os órgãos reguladores dentro da economia controlar de alguma forma essa inflação, né? Outro ponto, quando a gente... Vou pegar lá no período da Revolução Industrial, né? Como que eram as relações de trabalho. Tem um livro muito interessante que se chama A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, do Frederick Engels. Engels era amigo de Marx, né? Engels era um playboy. E aí, ainda muito jovem, ele saiu da Alemanha e foi assumir uma das empresas da família na Inglaterra. Seus 19, 18 anos aproximadamente. E aí ele ficou revoltado com as condições de trabalho na época, né, que eram insanas. Você não tinha direitos trabalhistas ali. As pessoas trabalhavam em média de 14 a 20 horas por dia, que nem eu falei, né? E aí ele rodou várias cidades da Inglaterra, Leeds, Manchester, Birmingham, para Londres, e durante 2 anos aproximadamente escreveu esse livro relatando as condições de trabalho das pessoas. Para você ter ideia, as condições de trabalho eram tão insanas que a expectativa de vida na época era de 28 anos de idade.
Ou seja, você... Eu acho que eu tenho 19. 19 só de segurança do trabalho. Ou seja, nós aqui nessa sala, se trabalhássemos naquela época... Colega, esquece, tava morto há muito tempo por causa das condições insanas de trabalho. E aí o movimento cartista da época, né? Esse livro foi publicado em 1843, né? E você tinha o movimento cartista, o movimento operário, que lutava junto ao parlamento. Então, na época, você tinha o movimento cartista, né? Que lutava junto ao parlamento para que as jornadas de trabalho fossem reduzidas. Né? E eles conseguiram ao longo dos anos que as jornadas de trabalho fossem reduzidas e as empresas continuaram ricas pra caramba, né? A distribuição de renda melhorou um pouco para as pessoas terem um mínimo de dignidade e assim, não eram como é hoje ainda, tá? Eram condições ainda insanas. Trazendo para o Brasil, como que eram as condições de trabalho no Brasil? Eram as mesmas. A grande greve de 1917, tem um livro da FGV que se chama A greve de 1917 começou com uma indústria de tecelagem aqui na Moca, em São Paulo, com 1.500 trabalhadores. E isso foi se disseminando pela cidade como um todo, né? Pegou a indústria de Ipiranga Jafé, a indústria dos Matarazos. E o que eles pautavam ali nas reclamações deles? É que eles trabalhavam 16 horas por dia, não existia lei trabalhista. Então eles pediam a redução da jornada de trabalho. Crianças trabalhavam normalmente dentro das fábricas, pediam mais segurança do trabalho. Foi aí que você teve as primeiras ideias sobre segurança do trabalho nessa greve de 17. E parte dessas solicitações, né, grevistas veio a ser atendida somente com a CLT em 43 durante o governo de Getúlio Vargas. Reduziram a jornada de trabalho, as empresas continuaram ricas, né? Você teve inflação, mas a inflação na época... não foi por causa da redução da jornada de trabalho, né? A inflação que você teve foi porque a economia do Brasil estava pautada basicamente no café. Você tinha política de café com leite no estado de São Paulo, né? Era agroindustrial na época. E a indústria ainda estava começando. Então você tinha outros eventos, outros fatores que faziam essa superinflação na época, né? Trazendo para os dias atuais, a gente tem a tecnologia ao nosso favor. A tecnologia, de um modo geral, ela acelera o processo de acumulação capitalista. Então, o que eu estou querendo dizer? Vou dar um exemplo, Dodô. Imagina você, é um contador, em 1950, tendo que fazer a folha de pagamento de 2.000 funcionários. Cara, você levava um tempo... Na mão, na unha. Um contador hoje com um computador na mão, um notebook na mão, ele faz o trabalho de 100 contadores. E por que ainda se trabalha 12, 15 horas? Tem algumas indústrias aí que os coordenadores, gestores vendem a alma. Sendo que a gente tem uma tecnologia a nosso favor. Portanto, quando você tem as condições hoje para você colocar uma jornada de trabalho de 36 horas semanais, 4x3. Que inclusive é o que essa PEC da deputada Érica Hilton propõe sobre a discussão da jornada, o fim da jornada 6x1, né? Que é você ter 36 horas semanais e uma jornada de 4x3. Então, assim, de fato, vai ter impacto sim na inflação, mas para isso a gente tem os órgãos reguladores para controlar. E, de certa forma, os empresários também vão ter receitas de volta, porque você vai estar distribuindo renda e você vai ter mais consumo, você vai aquecer mais ainda o mercado. E também o governo vai ter mais receitas. Então, no fim das contas, eu acho que todo mundo sai ganhando. Claro que tem um perigo da inflação, isso é pertinente que você falou, mas é o que eu falei, a gente tem a tecnologia ao nosso favor, que ela é usada de forma errada para acumulação acelerada do capital, né? Eu acho que ela poderia ser utilizada para trazer mais conforto para as pessoas, tanto que ela existe aí, a gente pode usar de diversas formas, e a gente tem os órgãos reguladores do Estado para acompanhar e fazer essa discussão de uma forma mais, digamos, que todos saiam ganhando de alguma forma. Eu concordo com o Thiago, mas eu vou discordar de quando que ele fala da situação das empresas no quesito que vai aumentar, vai ter mais economia. O empregador, cara, o que ele mais quer, isso eu vivo na prática, é ele ter uma empresa com 1.000 funcionários. Porque ele vai estar ganhando dinheiro. E a gente não pode se enganar que a empresa está preocupada com a qualidade de vida dos funcionários. A empresa ela é capitalista. Ela está ali para dar lucro. A empresa que não dá lucro fecha.
O governo não ajuda. O principal funcionário de uma folha de pagamento, se for analisar assim, de uma empresa é o governo. São os impostos, né? Então, o empregador, ele quer contratar. Ele quer expandir, ele quer ganhar mais dinheiro. Para isso, ele precisa de condições melhores. Então, a minha preocupação ela é só essa. Será que os empregos mais para frente não vão ser substituídos por tecnologia? Porque a carga tributária, a carga que o colaborador, que o empregador precisa de contratar pessoas não fique muito alto? Porque isso acontece. Você vai precisar, o cara que não tem, o sábado que ele tinha um funcionário, ele não vai ter mais funcionário, ele vai precisar contratar. Um dado importante é que 85% dos empregos hoje formais no Brasil vêm das pequenas e médias empresas. Então aquele empregador que é tido como o bicho-papão, que é o cara da indústria, que explora funcionário, ele hoje representa muito pouco no Brasil. Os empregos no Brasil estão na padaria do seu Zé, está nas pequenos e médios negócios. Então, precisamos facilitar o trabalho dessas pessoas e não dificultar. Um outro ponto importante, um outro dado relevante, que eu acho que é bom a gente discutir também, que é o custo do trabalhador. Porque uma coisa é o que o CLT recebe na sua folha de pagamento. Uma coisa é o custo que o empregador tem com aquele funcionário. Então, os benefícios que a gente fala, né? 13º, férias, 1/3 das férias, fundo de garantia, tudo isso o empregador, quando vai contratar um funcionário, ele põe na ponta do lápis. Então, 13º chegou, o empregador pegou de surpresa ele que ele tem que o 13º. Não, ele provisionou esse valor durante o ano. Então, ele tem o custo do empregador. Falando como empregador, para mim como empregador, não muda nada se, vamos pegar um exemplo aí de um funcionário que ganha R$1.000 por mês. Vamos pegar um exemplo chulo aí, porque está até abaixo do salário mínimo, né? O empregador vai ter um custo aproximadamente de R$1.800 com esse funcionário. Ele vai receber R$1.000. Então, ele vai recolher o fundo de garantia desse funcionário, ele vai pagar 1/3 do 13º, porque ele calcula o custo daquele funcionário no ano, né, para não ser surpreendido. Pro empregador, e aí é claro que você vai ter empregadores que vão falar, em vez de repassar esse custo funcionário por funcionário, ele vai reter. A gente vai ter maus empregadores, você vai ter como você tem em qualquer coisa. Mas eu digo assim, na minha posição, eu prefiro pegar muito mais esses 1.800, dar na mão do funcionário e falar para ele assim, amigão, tá aqui o seu salário, é isso que eu te pago, você escolhe o que você vai fazer com os seus 1.800. É claro que você vai entrar numa faixa de renda que talvez por falta de instrução, a Previdência Social, por exemplo, no INSS, o cara não sabe fazer um plano de aposentadoria e ele vai acabar sendo que obrigado a entrar naquilo ali e tá tudo bem. Mas eu acho que para algumas situações poderia dar a possibilidade de decisão para a pessoa. As pessoas hoje elas têm acesso à informação, elas pensam, elas podem decidir. E um alto grau de empregos hoje na sociedade está vindo da pejotização, dos informais, justamente por isso. Porque o cara fala assim, legal, o cara tá me registrando com um salário de R$8.000. R$8.000, ele paga 9,5. Por que eu não pego esses 10, eu invisto a minha previdência privada, eu faço o meu investimento aqui, eu faço alguma coisa desse tipo, né? Porque você pega, por exemplo, o fundo de garantia. O fundo de garantia é uma exigência da CLT que o empregador, ele, na folha do pagamento, pega 8% do salário do funcionário e joga para essa fundo de garantia, rende menos que a inflação esse fundo, fica o dinheiro com o governo, né? E o funcionário, em algumas possibilidades, ele pode retirar, não é sempre. Então, se ele pede demissão, por exemplo, ele não pode mexer. Então, ele tem que comprar um imóvel, ele tem que ser desligado e tudo mais. E esse dinheiro está rendendo na conta do governo e o funcionário meio que é um dinheiro dele, porque o empregador considera como um dinheiro dele, o custo dele, e vai para o fundo de garantia. Outro exemplo também é o 13º, e eu acho esse exemplo muito bom, porque em alguns lugares eu já ouvi isso, que o funcionário fala assim, não, mas o 13º é um direito adquirido. O 13º nada mais é um empréstimo compulsório que o funcionário faz ao empregador durante 12 meses do ano para receber em dezembro. Por que isso? O ano ele tem 52 meses, 52 semanas, né? O empregador paga para esse funcionário 48 semanas durante o ano, que se você calcular direitinho vai dar isso. As últimas 4 semanas entra como um 13º. Basicamente você trabalhou há 52 semanas no ano, emprestou dinheiro para o empregador fez o que ele quis com aquele dinheiro e no final do ano ele vai pagar
para o empregado, e o empregado vai sair achando que ele ganhou um benefício, que ele ganhou um salário adicional. E não é verdade. Então, é um empréstimo compulsório que o empregador faz ao funcionário durante o ano com o trabalho. Então, ele trabalha de graça, evidentemente, para ele receber em dezembro, quando foi criado a ideia do 13º, é para final de ano, tem festa, tem um monte de coisa ali para o funcionário não passar nenhum perrengue. Vou me estender um pouquinho mais, do senhor me permite. Fica à vontade. Falar do INSS, que aí é um debate muito interessante da reforma da Previdência agora e tudo mais. Mas assim, o INSS ele tá fadado ao fracasso, né? Porque muitas pessoas também acham o seguinte, ela acha que o INSS é um fundo que vai recolher parte do salário dela, porque diferente do FGTS, o INSS é retido do salário da pessoa. A pessoa recebe menos. O fundo de garantia, ela recebe 8% a mais. No INSS, ele tem esse valor recolhido, dependendo do salário dela, a alíquota que tem. E muitas pessoas acham que aquilo vai para uma conta, uma poupança dela, e que quando ela completar as idades necessárias, ela vai simplesmente ir lá, opa, dá aqui meu dinheiro, paguei a vida inteira, é meu. Leda engana, a Previdência Social no Brasil, ela funciona diferente. Ela funciona da seguinte forma, quem está trabalhando paga para quem está aposentado. Basicamente é isso. Então, os trabalhadores de hoje pagam a aposentadoria para quem está aposentado. O que está acontecendo no Brasil com isso? A gente vai relembrar um pouquinho os nossos avós, bisavós. Eles tinham, por vários motivos, muitos filhos. Então, você pegar o nosso tataravó, ele teve 8 filhos. Você vai ouvir uma história assim em algum momento. E nos dias atuais, você vê cada vez mais, aliás, as pessoas tendo menos filhos. Então, tem um filho ali, tem os pais de pet hoje em dia, que não tem filho. Então, o que isso vai acontecendo? Na época dos nossos bisavós, eles se aposentavam e tinha muita gente trabalhando. O jogo mudou. Agora a gente vai chegar no momento que a gente vai ter pouca gente trabalhando e muito aposentado. Logo, a reforma da Previdência ela veio para falar o quê? Vamos diminuir, vamos aumentar o tempo de contribuição. Para quê? Se você se aposenta e aí entra no tempo de vida que o ser humano tinha um tempo atrás do que ele tem hoje, a qualidade de vida, a expectativa de vida, né? Antigamente era muito menor, você não tinha muito acesso à tecnologia, à saúde e tudo mais. Hoje em dia a expectativa do ser humano, do brasileiro em si, ela é maior. Então o que acontece? Ele aposentava com uma certa idade e ele tinha aí 18, 20, 22 anos vivendo da aposentadoria que ele conseguiu. Isso vai acontecer o quê? Muita aposentadoria para pouco tempo de contribuição. Então, por isso que teve esse aumento de contribuição. Então, o INSS, ele é um assunto que me pega muito pela falta de conhecimento mesmo. Porque o INSS, você está financiando o governo. Na verdade, quem está ganhando com a CLT do jeito que está hoje é o governo. Só. O trabalhador não está ganhando, o empregador não está ganhando. Porque você fala assim, por que você pega os funcionários da Globo, por exemplo, por que esses funcionários, a maioria é pejotizado? Eles deveriam ser CLT. E isso você vai encontrar em empresa. Diretor de empresa, a grande maioria dos diretores de empresa hoje está no contrato social. Entendeu? As empresas não admitem mais, não registram mais esses funcionários, porque a relação ali, ela é de pejotização realmente. Então, acho que a gente deveria bater de novo nessa tecla, da gente tentar melhorar essa CLT, criar novas regras dentro dela, claro, manter na essência dela a proteção de quem quer continuar na CLT, e aí é um exercício legal. Vamos supor que a gente tem a SLT e a gente tem uma outra forma legal do governo. Será que as pessoas que são CLT hoje escolheriam permanecer na CLT? Qual seria essa taxa de escolha? Então, acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, sim. Mais uma vez eu discordo de muitas coisas, mas eu vou tentar não me estender por causa do tempo. Mas vamos lá. Quando você fala que... Eu acho que você não é muito a favor do fundo de garantia, por exemplo, da cobrança do INSS, do desconto do INSS. Eu sou a favor, mas eu sou a favor de deixar o colaborador escolher como ele vai utilizar o dinheiro. Mas como que a gente vai falar que uma pessoa tem capacidade de escolher como vai usar o seu dinheiro, sendo que ela está se preocupando em primeiramente comer, que de lá se preocupar com educação financeira. Vou dar um dado, Marcelinho, que é um dado que eu acho que eu falei da outra vez. 90% da população brasileira vive com um salário teto de R$ 3.500.
O salário médio da família brasileira, esses 90%, é de R$ 1.600, R$ 1.800. Dá para viver no contexto urbano? Vou dar um exemplo do contexto urbano. Uma família com R$ 1.800 passa perrengue pra caramba. Então, assim, eles não estão preocupados em do que eles vão fazer com o dinheiro que eles vão ganhar, com o salário que eles vão ganhar. Porque primeiro eles têm que comer, eles têm que atender necessidades básicas. É aí que entra a lei e a CLT, que vem desde o período do Getúlio Vargas, que é para proteger essa pessoa dentro de um país extremamente desigual. A gente tem 90% hoje vivendo com menos de R$ 3.500, entende? Então, assim, quando você tem uma CLT que diz fundo de garantia, quando você tem um fundo de garantia por tempo de serviço, é o que você falou, 8% sobre o salário base recolhido do colaborador. É para quando ele perder o emprego dele, ele poder ter acesso a esse fundo de garantia, quando ele é demitido sem justa causa. Tá? Então, quando ele é demitido sem justa causa, ele tem acesso a esse fundo de garantia para ele conseguir se manter por algum tempo. É justo. Ah, mas quem paga isso? É o empresariado. É a obrigação dele. Desculpa, ele está lucrando, ele está usando a sua força de trabalho. E se a gente falar em salário mínimo, quando foi criado o salário mínimo em 1943, se ele acompanhasse a inflação até os dias de hoje, segundo o SEAD, o salário mínimo hoje, dá um Google aí que você vai ver. Entra no site do SEAD. O salário mínimo deveria ser R$ 7.500 para você ter uma vida minimamente digna. O salário mínimo é R$ 1.300. Então, quando você tem o fundo de garantia, pelo menos os 8% para essa pessoa conseguir viver alguns meses até arrumar outro emprego, é mais do que justo. É para isso que a lei funciona. A lei funciona para regular relação de poder. O empresariado, ele sempre vai ter muito mais poder numa negociação em relação a um funcionário que está desempregado precisando de emprego. No país cujo salário mínimo é de R$ 1.300. Deveria ser 7 vezes mais. Enfim, esse é um ponto. Falando da Previdência. Existe um estudo, eu gosto de citar de onde eu estou falando as minhas informações, tá? Então, tem um estudo da professora Denise Gentil, salvo engano, ela é professora da Universidade Federal Fluminense. E nesse estudo dela sobre Previdência Social, ela é especialista nessa área e ela provou em um dos estudos dela, há alguns anos atrás, que a Previdência não tem crise da Previdência. A Previdência, o que é a Previdência? O tripé da Previdência. Seguridade Social, certo? Você tem a Previdência Social, você tem assistência à saúde e assistência à doença. Esse é o tripé da Previdência Social. Ela mostrou, com dados lá e da própria plataforma do governo, que o dinheiro que entra na Previdência daria sim para compor a aposentadoria das pessoas que virão a se aposentar futuramente. O que acontece, por exemplo, já em 1998, 96, no próprio governo do Fernando Henrique, ele mudou a lei para usar dinheiro da Previdência para pagar, por exemplo, dívida pública. Ou seja, usa dinheiro nosso que paga para a Previdência, a lei é boa, está protegendo a gente para ter uma Previdência Social. Porque se depender da pessoa, nosso país é muito desinformado, é muito desigual. A desigualdade gera isso. A pessoa não tem capacidade para definir como que ela vai aplicar o dinheiro dela. Primeiro porque nem sobra, né? O salário mínimo já fala isso. Então a lei funciona para proteger a pessoa de certo ponto para ela ter um mínimo quando ela se aposentar. E alguns governos, por exemplo, o governo de Fernando Henrique mudou a lei para usar o dinheiro da Previdência e pagar a dívida pública. Entende? Que não poderia ser usado. Então, assim, a lei em si, eu não acho que ela é errada, Marcelinho. Eu acho sim, concordo com você também, que não gera juros nenhum aqui esse dinheiro parado do pessoal do Fundo de Garantia e da Previdência. Exatamente. Eu acho que poderia melhorar essa discussão, mas eu acho que não é mexer na estrutura, entende? Eu acho que tem que se manter o que já existe de bom hoje, que protege minimamente o trabalhador, sabe? E discutir melhorias para que nem o empresariado fique com esse ônus, né? Dessas relações trabalhistas e nem os trabalhadores. Entende? Aproveitando, pegando o gancho, Thiago, eu tô mais como ouvinte aqui, né? Tô aprendendo bastante com vocês. Eu já imaginava que o Marcelinho teria uma ideia mais, né, diferente da do Thiago, e aí vocês conseguiriam debater ideias e essa é a nossa ideia mesmo, de fato. Thiago, se você pudesse mudar alguma coisa hoje na legislação brasileira, trabalhista, ou nas normas SST, o que você mudaria? Nas normas regulamentadoras, como é um tema muito específico, algumas coisas eu mudaria, né? São muitas normas, né? São muitas normas, Uma delas, por exemplo, eu mudaria o parâmetro de você tipificar a insalubridade por biológico, né? Eu colocaria provavelmente por
por uma avaliação de semelhante à NR16, periculosidade, porque a gente não tem hoje em dia, não existe hoje em dia método para você quantificar o risco biológico. E com relação à CLT, primeiro eu continuaria fazendo o que a deputada, a Érica Hilson vem fazendo, né? Que é propor essa PEC para diminuir a jornada de trabalho, porque eu acho que esse é o maior impacto na vida, na materialidade de cada pessoa, sabe? Se a gente está num país em que 90% da população vive com menos de R$3.500 por mês, você ter uma redução da jornada de trabalho dela vai proporcionar para ela uma melhor qualidade de vida. E estudos nesses países que já estão testando esse tipo de jornada, eles não estão tendo hiperinflação e estão aumentando a produtividade, né? Porque envolve ergonomia, NR17, né? Aí volta para as normas regulamentadoras. Isso é uma questão de ergonomia também, ergonomia cognitiva, né? Você dar mais tempo para as pessoas passar maior tempo com a sua família, cuidar das suas coisas, é uma qualidade de vida para eles que o próprio empresariado também acaba se beneficiando com isso lá na frente, né? Eu acho que eu continuaria, sem sombra de dúvidas, indo nessa questão de reduzir a jornada de trabalho, porque falta de dinheiro não tem em São Paulo. Só a cidade de São Paulo, para finalizar a minha fala, ela é a 4ª cidade mais rica da América. Eu não estou falando América Latina, México para baixo. Estou falando América inteira, englobando Canadá e Estados Unidos. Ainda bem que temos São Paulo. São Paulo, só o município de São Paulo. Não estou falando nem a região metropolitana. É só o município de São Paulo. Então, dinheiro tem aqui, gente. O problema é que a gente tem uma concentração de renda absurda que gera uma desigualdade do jeito que a gente vê hoje em dia. Tá? Então, assim, distribuir renda por meio de redução de jornada de trabalho, eu não acredito que seja um problema para o mercado na cidade de São Paulo, sendo a 4ª cidade mais rica. E olha que contradição. É a cidade com o maior número de favelas do Brasil também, junto com o Rio de Janeiro. Junto com o Rio de Janeiro. Então, assim, como que uma cidade rica pra caramba, com uma concentração de capital absurda, tem favela torta e direito pra tudo que é canto? É muita gente. Então assim, não é um problema, sabe? A redução da jornada de trabalho. A gente tem tecnologia, a gente tem dinheiro. O problema é que é óbvio que a classe burguesa, os empresários, não vão querer essa mudança, né, política, porque entendo também que impacta no pequeno comerciante. Mas do ponto de vista estrutural e de política pública, é o mais sensato e ético a se fazer nas condições estruturais, financeiras e políticas que a gente tem hoje no Brasil. Tá? Essa é uma visão que eu tenho. Tá? E é muito interessante isso daqui, porque o Marcelinho, a gente consegue conversar e trocar ideias. E vocês que estão assistindo desse lado aí, vocês podem ver os dois. Mas eu acho que a gente, quando a gente assistir esse vídeo, a gente vai perceber que a gente tem algumas coisas que convergem ali. Uhum. O que eu sou a favor, sei que você ia perguntar, vou me antecipar, é dar liberdade para o empregador escolher o que ele prefere. Né? Eu acho que é claro que você vai ter pessoas que não vão ter o grau de instrução necessária para tomar a melhor decisão ali. Você pode deixar essas pessoas, determinada faixa de renda ou alguma coisa nesse sentido, amarradas às regras que protegem ela, entre aspas. Mas eu acho que tem um outro público aí, que apesar de ser 10%, como o Thiago falou, que ganham mais, 3.500, eu acho que tem outro público que está na ânsia de sair talvez da pejotização e ter alguma coisa mais certa dentro da lei. Entende? Eu vou dar outro exemplo, eu como empresário, eu vou sempre trazer isso aqui. O empresário, o empregado ele pode decidir se ele quer trabalhar às 14 horas e ganhar 1 hora extra, por exemplo. Eu, como empregador, por que eu não posso dar a liberdade dele escolher? Você trabalha mais, você trabalha 6 dias na semana e eu te pago uma remuneração maior. O que não pode, talvez, é deixar isso muito aberto para o empregador. Aí você vai entrar de novo nos empregadores pilantras que tem qualquer coisa, que não vai repassar esse dinheiro para o funcionário. Eu acho que se a gente achasse o equilíbrio, da gente conseguir dar a liberdade para o funcionário determinar se ele quer trabalhar 6x1, se ele quer trabalhar 12 horas. Eu quero mudar de vida e eu quero trabalhar 4 horas a mais todos os dias para tirar de vida. Por que não? Não é uma decisão dele isso. Você está tirando a decisão dele de falar assim, cara, eu quero trocar 4 horas a mais de lazer, são 20 horas semanais, mas eu quero trocar essas 20 horas semanais nesse momento por um salário maior. O porquê não deixar isso acontecer? Então, acho que a gente precisa achar o equilíbrio, como o Thiago falou. Acho a CLT, não sou do tipo que fala assim, puta, tem que acabar com a CLT. Não, a CLT ela tem coisas boas. As normas de segurança do trabalho,
para mim, são excelentes, têm que ser mantidas. Apesar de chatas as NRs, elas realmente, na prática, elas garantem a segurança dos trabalhadores, né? E tem uma frase muito impactante, como às vezes a gente vai a algum cliente e tal, que é segurança é inegociável. Segurança é negociável. Pode fazer? Será que vai? Não faz. Se tiver algum tipo de risco, não faz, porque isso é a pior coisa que pode acontecer. A prevenção é a melhor saída, exatamente, né? Então, só para finalizar aqui, não me estender, acho que a gente deveria analisar a CLT, criar algum modelo para deixar quem não quer ficar na CLT ter alguma coisa na legalidade, para ele não ficar na informalidade, e deixar o trabalhador decidir. Se ele quer trabalhar 6x1, vamos remunerá-lo de acordo com o que ele merece. É claro que você não pode extorquir, fazer esse tipo de coisa. Quer trabalhar 6x1? Vamos pensar então talvez em como melhor remunerar o trabalhador que trabalha num sábado, por exemplo. O empregador, eu aposto que ele está com vontade. Ele vai dar para ele. O cara trabalhando, ele está recebendo. Então, é isso mais ou menos. Obrigado aí, Dodô, Thiagão. Debate muito legal. Estendemos um pouquinho, né, Dodô? Não, mas eu... Posso só finalizar? Eu ia fazer... Finaliza. Eu pulei aqui até por conta do tempo, mas eu ia fazer uma... Cara, eu deixei vocês falarem por conta da... Vamos continuar falando, não encerrou ainda. É que... Não, mas Pode falar, Thiago, pode falar. Quando você fala, Marcelinho, tem que dar condições pro empregado decidir se ele quer trabalhar 6x1 ou 4... Não pode obrigar. Por 3... Sim. Mas a obrigação, ela meio que tá implícita, né? Porque vai ganhar mais, Thiagão. Uma pessoa que tem um salário baixo, enfim, os dados mostram isso, né? Os dados de salário mínimo, os dados do que a população ganha. Mais. Uma pessoa que está numa situação desempregada, ela vai aceitar a escala 6x1, 7x1, 50x1, entende? Porque ela precisa atender necessidades fisiológicas básicas, que é os vestimenta, que está lá na Constituição, que o salário mínimo deveria atender, né? Vestimenta, transporte, saúde, educação, todo aquele clichê da Constituição que deveria atender e atenderia se hoje o salário mínimo fosse conforme a inflação veio desde 43. 100%. Mas assim, a pessoa não tem, entendeu? Diretamente dá essa falsa sensação que a pessoa pobre no Brasil hoje tem o direito de escolher como trabalhar, mas ela não tem. E é por isso que a gente precisa das leis trabalhistas, como por exemplo redução de jornada, para você... Beleza, a lei é essa, é 4x3. Mas ele quer trabalhar 6x1. Quer trabalhar 6x1? Beleza, vai pagar hora extra. Simples, tem outros mecanismos. Mas aí você entra no negócio, você vai inflacionar... Porque assim, um cara que ficou desempregado um certo período e ele achou no Uber a saída para ele ter o mínimo que você disse, o mínimo de dignidade ali no Uber. Se você pega, por exemplo, vamos taxar o Uber. Vamos falar que o cara que trabalha no Uber, ele vai ter que pagar imposto para trabalhar no Uber, ou a plataforma vai ter que pagar imposto. Não, a plataforma que tinha que pagar. Beleza, mas aí a plataforma fala assim, cara, por que eu vou ficar num país que vai me extorquir? Uber, tchauzinho, vai embora. Você lucra bilhões no meu país. Mas você não quer pagar a conta? Mas eu desemprego, cara. Não gera o governo vai criar um aplicativo igual o Uber para A Uber não vai sair do país. É um mercado de 212 milhões de pessoas. Gente, a gente tem grupo coreano ganhando dinheiro aqui no Brasil porque tem público. O Uber é uma plataforma em que ela lucra, eu não sei os dados, mas eu tenho certeza que bilhões por ano. Todas as empresas. Qual empresa que vai virar para o governo e vai falar, não, você vai me taxar? Você vai cobrar mais alguns milhões aí por ano? Vou deixar de ficar no seu país. Não vai. Porque a margem de lucro dele ainda é estratosférica. E quem perde com isso, aí a gente tem a uberização do trabalho no Brasil, que é um estudo do professor Ricardo Antunes, da Unicamp. Enfim, é um tema para um outro podcast. Em que você tem um trabalho desprotegido. O que é o trabalho desprotegido, segundo a lei trabalhista? É aquela pessoa que não tem acesso a fundo de garantia nem INSS. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando no Uber, sofro uma pancada de um carro, estou ali entregando... de moto, pizza, no Uber aplicativo, ou dirigindo um carro mesmo e um caminhão me atropelou. Vou ter que ficar 6 meses parado, trabalho desprotegido. Você não tem acesso a fundo de garantia. Você não tem INSS. Você não tem acesso à previdência, que é o auxílio doença que você tem, conforme se você está protegido dentro da CLT. Boa. Então, assim, você entende que quando a gente fala de empresas estratosféricas, concordo. Com lucros absurdos, globais... Mas e o empresário... Eles têm que pagar. Sinto muito. E o empresário que tem 10 funcionários na sua folha de pagamento e sofre um acidente? Aí sim que é uma discussão... Não, ele vai entrar no INSS. Até 15 dias a empresa é obrigada a pagar o afastamento. O empresário, o dono...
O dono não é CLT, ele não é registrado, ele Não, tem sim, tudo ele é na uma cabeça pessoa jurídica. dele. Ele é um PJ. É um PJ. Se ele não aparecer para trabalhar, quem é que vai tocar o negócio dele? Não, peraí, você tá falando da pessoa PJ, funcionário de uma empresa? Não, ou eu, por exemplo. A pessoa jurídica. Eu sou dono de uma empresa, eu sou um microempreendedor que eu tenho 10 Certo. funcionários, 10 famílias dependem de mim. Certo. Eu sofro um acidente, não consigo trabalhar, todo o negócio tá na minha cabeça. O que faz? Não, mas aí você assumiu o risco de ser... O Uber também. Não, o Uber não. O Uber, a pessoa é funcionário de uma plataforma, de uma empresa a plataforma tecnológica. tá dando a possibilidade dela fazer a Não, renda dela. a plataforma está explorando Não, a pessoa do Uber. Ela não obriga o cara a entrar no Uber. Pô, é que é óbvio, eu acabei de falar o dado. Um país com um salário de R$ 3.500 Mas o que a Uber tem a ver com isso? Ela deu a plataforma. O que a Uber tem a ver com isso? Que ela tá lucrando bilhões em cima de uma pessoa que tá dando lucro para ela estratosférico. Perfeito, ela tá ali pra dar bilhões mesmo. Trabalho desprotegido, é isso que eu tô falando. O que eu tô dizendo é que ela não tá obrigando ninguém a entrar no Uber. Mas você entende? Aí que volta naquela questão que eu falei pra você. A pessoa não tem a escolha. Porque se uma pessoa... Você sabe quantas horas, em média, um Uber fica dentro de um carro? Eu concordo, 15 horas, Marcelinho. Eu concordo que... Pra ganhar quanto por mês líquido? Tirando os gastos do carro. Se ele trabalhar muito, dá uns 3 mil reais. 3 mil reais? Isso não líquido. É a pauta. Eles trabalham 3 mil reais, muito. trabalhando 15 horas por dia. Você não tem fundo de garantia, você não tem previdência, se você sofre um acidente, você arca com os custos. Ergonomia, você tá adquirindo doença ocupacional. O empresário vai sofrer a mesma coisa. E a empresa responsável por isso, que é a Uber, que tá lucrando bilhões... Tá sentadinha lá, tranquilo, gente. É isso. O que eu entendo. É legal faz que muito sentido. o Marcelo traz a visão do empresário, né? Que ele sente isso na pele, e o Thiago defende muito a classe trabalhadora, né? Mas entrar nisso, se você escolheu ser empresário, você tem que arcar com os riscos de ser uma pessoa jurídica. Mas tem os dois lados da moeda. Eu acho que não pode ser só no empresário. Eu acho que a gente pode fazer uma parte 2 desse tema. Porque eu fiquei como ouvinte aqui, eu achei muito enriquecedor. Eu também. Esse tema. E eu gostaria que vocês deixassem a gente tem um tempinho ainda, uma mensagem objetiva e uma mensagem final. O que vocês podem falar para as pessoas que não conhecem essa parte de SST e direitos trabalhistas, né? Uma mensagem para as pessoas, né? Como elas podem conhecer mais esse tema e se aprofundar e ter um conhecimento melhor, né? O que vocês podem falar, Marcelo? Eu vou ser rápido aqui porque o nosso tempo está acabando, mas é que procurem se informar. Tá aí, não tem o que fazer, as obrigações elas estão aí, a segurança e saúde do trabalho é inegociável, precisamos bater nessa tecla. E CLT, para mim, é um objeto que tem que rolar muita discussão, não é simplesmente tentar passar uma PEC, diminuir carga de trabalho e depois vendo o que dá. Eu acho que a gente precisa debater a CLT como um todo, porque eu acho a CLT hoje muito engessada. É isso, obrigado, Thiagão. Valeu, Marcelinho. Douglas, obrigado. Thiago, sua mensagem. Eu também concordo com o Marcelinho no sentido de que você deve buscar informação. Use a tecnologia para quem tem acesso à informação, né? Às redes. Quem tem acesso à internet, use ao seu favor, porque também não é a realidade de boa parte da população brasileira. Daria um outro podcast, né? Mas você que tem acesso, use ao seu favor, leia um pouco mais sobre CLT, leia principalmente sobre os projetos dos partidos de esquerda no Congresso, que vem com essas propostas, por exemplo, de redução de jornada de trabalho. E... no fim das contas, a redução de jornada de trabalho, ela não vai precarizar o empresariado e gerar inflação ao ponto do país sucumbir ou ter um colapso, tá? Eu já dei vários exemplos aqui. No passado, trabalhava-se 16, 20 horas. Passou a trabalhar 12, 15. Passou a trabalhar hoje 8. Se a gente trabalhasse 4 horas que seja, o mundo não ia acabar. Porque o capitalismo tem muito lucro aí dentro para quem está dominando isso. Então, se informe sobre isso também, tá bom? Senhores, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela discussão, né, que foi bem legal hoje. Eu fiquei, né, como ouvinte, como eu já disse, aprendi muito com vocês e a gente vai debater se vale uma parte 2, né, porque eu achei que cabe muita coisa ainda. Eu não dei minha opinião, eu tenho uma opinião sobre esses temas, sobre a parte de SST, de trabalhista eu fiquei mais como aprendizado mesmo, mas a parte de escala 6x1 eu tenho uma opinião, e aí a gente vê se continua, né, esse podcast. Quando o Luquinhas estiver. O Lucas, a gente não comentou, ele tá viajando, né, por isso que ele não tá aqui. E muito obrigado
obrigado, né? A gente agradece aí pela audiência. E antes de encerrar, tem um ponto, né? Essa estrutura, o lugar que nós estamos, o Estúdio Os Podcast, oferece aqui essa estrutura pra gente. Tem o Mário aí que deu todo o suporte pra gente em relação a como começar o podcast, né? Como a gente se portar. Então, isso foi bem enriquecedor pra gente em relação a iniciar aqui e ter essa estrutura, né? Então, a gente super indica, né? O Estúdio Os Podcast. E, gente, acho que é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Sigam a gente, compartilham, curtam e até a próxima. Um abraço. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.